tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a você a fazer esse lindo modelinho de cachepô. Ele é bem simples de fazer, utilizaremos apenas ponto baixo, tá? E ele, pessoal, é ideal agora para a época de Páscoa, para você colocar tanto bombom como ovo de Páscoa e presentear a pessoa que você tanto ama. Depois a pessoa pode utilizar ele ainda como um porta-treco. Eu fiz, pessoal, utilizando a lã urbano da Círculo, mas pode ser feito também com fio de malha. A agulha de crochê que eu utilizei foi de 10 milímetros, tá certo? Bem, pessoal, e não esqueça, né, pessoal, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E deixe também, pessoal, aquele joinha. Ele é muito importante para nós que somos criadores de conteúdo. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, como o Instagram, por exemplo, o meu Instagram é Amanda Coelho Crochê. Lá você pode me chamar no direct e me enviar as peças que você fez através do nosso canal. Será um prazer para mim postar em minhas redes sociais. Bem, pessoal, então é isso. Tenha uma boa aula e qualquer dúvida deixe aqui nos comentários, tá certo? Bem, vamos iniciar, pessoal, para aprender a fazer esse lindo cachepô. E a primeira coisa que nós vamos trabalhar será essa base aqui que nós vamos estar fazendo agora, tá? Vamos iniciar então, pessoal. Aqui nós vamos trabalhar 4 correntinhas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. E eu vou fechar aqui na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, nós vamos iniciar com uma correntinha que estará representando o meu primeiro ponto baixo. E aqui dentro dessa argolinha, nós vamos trabalhar mais 5 pontos baixos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E vou fechar aqui na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Para fazer essa base aqui, a parte de baixo, nós sempre vamos estar fechando essa carreira, porque é a parte de aumento. Depois, quando nós formos manter ponto sobre ponto, aí sim nós vamos trabalhar de forma circular, sem fechar as carreiras. Próxima carreira será uma correntinha representando o ponto baixo, e no mesmo ponto de base, eu trabalho um aumento. No meu próximo ponto, eu também vou trabalhar 2 pontos baixos. Então, aqui nessa carreira, pessoal, nós vamos trabalhar aumentos em todos os nossos pontos. Ficando no total de 12 pontos baixos. Chegando aqui no final, feche a sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar uma correntinha e no meu próximo ponto eu vou trabalhar o meu aumento. Lembrando que essa correntinha, ela está representando o meu ponto baixo. Então, aqui agora, nós vamos intercalar esses aumentos, tá? Nós vamos trabalhar um ponto com aumento. E depois, o próximo ponto será sem aumento. Então, aqui, meu próximo ponto será sem aumento, então, será apenas um ponto baixo. E no próximo ponto, eu trabalho ele com aumento. Nessa carreira, pessoal, nós vamos ficar no total de 18 pontos baixos, tá? Então, é só seguir dessa forma, ó. Um ponto baixo sem aumento e um ponto baixo com aumento. Chegando aqui no final, fecha a sua correntinha com ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, pessoal, nós vamos trabalhar nossa última carreira com aumentos, tá? Então, nós vamos subir aqui uma correntinha, venho no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo apenas. E no meu próximo ponto é que eu vou trabalhar aqui, então, o meu aumento. Para essa carreira, nós vamos trabalhar a cada 2 pontos baixos, um aumento. Nós vamos ficar no total, nessa última carreira,
com 24 pontos baixos. Chegando aqui no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui agora, pessoal, nós vamos fazer o relevo para poder subir aqui o nosso cachepô e formar ele, tá? Então, a minha recomendação é que agora a gente não vai estar fechando as carreiras, tá? Mas se você não se você tem dificuldade em trabalhar sem estar fechando as carreiras, você pode fechar essas carreiras, porque depois a gente pode colocar a orelhinha para tampar esses inícios de carreira, tá? Então, para quem tem essa dificuldade, não consegue seguir o trabalho sem fechar as carreirinhas, né? É só você seguir da mesma forma, né? Sempre fazendo um ponto baixíssimo, inicia com a correntinha, mas aqui eu vou dar sequência no meu trabalho sem fechar, tá? Então, essa é uma recomendação, porque a gente pode colocar aqui a orelhinha para tampar esse início de carreira, tá certo? Vamos então, pessoal, agora iniciar essa carreira em relevo, tá? Então, vou iniciar aqui com uma correntinha. Nós vamos vir aqui no próximo ponto baixo, pessoal, nós vamos introduzir a agulha, ó, de trás para frente nesse ponto baixo, ó. Passamos à frente dele, introduzimos a agulha no próximo ponto aqui, ó. Puxo aqui meu fio e venho para trás. Tem as duas alcinhas, eu laço e removo aqui, formando o ponto baixo. Venho no meu próximo ponto, ó. Sempre de trás, passo para o próximo ponto. Puxamos aqui, então, o fio, ó. Laço e removo. Novamente, ó. Já estou no meu próximo ponto. Sempre a gente vai introduzir a agulha no próximo ponto, ó. Introduzo de trás para frente. Vou para o próximo ponto, ó. Puxo aqui esse fio. Laço e removo. Novamente, ó, próximo ponto. Passo para o lado. Puxo aqui meu fio. Laço e removo. Vendo? É o ponto baixo em relevo, ó, por isso que ele forma já para poder subir depois essas carreiras, ó. Quando você põe ele reto, já vai dar aqui para trabalhar depois dessas carreiras, ele vai subir, né? Se a gente trabalhasse dentro dele, ele não faria dessa forma, não formaria esse relevo que a gente tá formando aqui, ó. Então, ó, é bem simples. De trás pro lado e puxo o fio. Laço e removo. Novamente, ó. De trás pro lado. E puxo aqui meu fio. Então, eu vou seguir dessa forma até chegar nesse último pontinho que eu tenho aqui do lado do meu ponto, da minha correntinha, tá certo? Bem, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira, já formei aqui a minha base, tá? E, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, se vocês estão com a quantidade de pontos certa, é só vocês contar. Temos que ter 24 pontos nessa carreira, ok? Então, vamos lá, ó, nós já vamos iniciar a próxima carreira, tá? E eu vou pegar aqui já direto nessa correntinha e formar um ponto baixo, tá? Então, aqui eu não vou fechar ela será o meu primeiro ponto da minha carreira. E nós vamos fazer os nossos pontos baixos diferente da forma que ele é feito. Geralmente, a gente puxa aqui por baixo, né, o ponto baixo, para poder fazer ele. Então, para fazer esse ponto baixo, para ele ficar diferente, nós vamos passar por cima aqui a nossa agulha, ó, na hora de puxar ele aqui para dentro, ó. Venho. Puxo ele e fecho aqui. Esse aqui é o meu primeiro ponto, então nele eu vou colocar uma marcação, tá? Vou aqui agora para o segundo ponto baixo e nós vamos introduzir aqui a agulha, ó.
E novamente, nós vamos passar por cima desse fio para poder puxar aqui ele, ó. E eu laço e removo. Novamente, ó. Passo por cima, puxo aqui o meu fio, laço e removo. Novamente, ó. Vendo como que ele vai ficando bem mais juntinho, pessoal? Então, ó, se você for fazer, também quiser fazer do jeito comum, não tem problema. Mas, tente optar por fazer esse ponto baixo, pegando ele por cima aqui do fio, ó. Puxando e fechando ele, ó. Nós vamos trabalhar essas carreiras de ponto baixo, tá? Cada carreirinha dessa, novamente falando, vai ter 24 pontos baixos, tá? Nós vamos trabalhar por 5 carreiras. Se você for contar essa primeira carreira que nós formamos o relevo, vai dar no total de 6 carreiras. E depois que você tiver as 6 carreiras, você já vai poder arrematar o seu fio, que nós vamos passar para o detalhe das orelhinhas. Vamos iniciar, pessoal, agora a parte da orelhinha. Nós vamos iniciar fazendo um cordão de 5 correntinhas. Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. Nós vamos trabalhar em 3 correntinhas, um ponto baixo para cada uma delas. Então, faço aqui uma correntinha representando o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui na terceira correntinha, introduzo a agulha. E aqui, pessoal, eu vou trabalhar mais um ponto baixo. No próximo, eu trabalho um ponto baixo. Aqui no próximo agora, pessoal, nós vamos trabalhar um ponto meio alto. Nesse último ponto que temos aqui, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, um ponto picô e 2 pontos altos. Então, vamos lá, ó. Venho aqui nesse último ponto. E vou trabalhar aqui, ó. Um ponto alto. Dois. E aí, nós trabalhamos o pontinho picô, que é 1, 2, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo aqui naquela primeira correntinha que fizemos, ó. E vamos agora voltar a trabalhar, então, os nossos 2 pontos altos dentro dessa mesma correntinha, tá? Depois de ter feito esses 2 pontos, agora nós vamos voltar aqui trabalhando os nossos pontinhos da mesma forma na outra lateral. E aqui eu já vou vir escondendo esse fio que eu trabalhei, tá? Que foi o fio de início. Então, eu venho aqui no meu próximo correntinho, ó, onde eu tinha o meu meio ponto alto, nesse mesmo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. E vou trabalhar agora aqui um ponto baixo para cada uma das correntinhas de base, ó. Para ficar igual nós trabalhamos na outra lateral. Tenho aqui a minha última correntinha. E trabalho um ponto baixo. E fecho aqui na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo. Aqui agora nós vamos arrematar o fio e vamos deixar um pedaço de fio para fazer um acabamento aqui ao meio. Porque como a lã é muito grossa, né, o fio é muito grosso, ele fica com esses pontos aparentes. Então, nós vamos passar os nossos fios aqui como se fosse dando uns pontinhos para dar um acabamento melhor na nossa peça. Aqui, pessoal, nós vamos passar o nosso fio, como eu havia falado para vocês, para dar esse acabamento aqui ao meio, tá? E dessa forma já também arrematar o nosso fio. Então, vamos lá, ó. Pegando aqui a minha agulha, tá vendo que aqui é o fio que
que eu estava tecendo, nós vamos introduzir essa agulha, ó, do lado de... Aqui é a frente do nosso trabalho, tá? Eu vou introduzir a agulha e vou puxar esse fio aqui para a frente, ó. Venho atrás, no segundo pontinho, ó, e vou puxar esse fio aqui para trás, ó. Venho agora aqui nesse pontinho aqui da frente, ó, eu vou puxar aqui o meu fio, ó, pra frente, e depois a gente volta ele aqui pra trás, ó. É como pra ficar como se fosse uma costura mesmo, pessoal. Então, nós vamos ver como se nós estivesse dando alguns pontinhos mesmo, ó. Próximo ponto nós introduzimos e puxamos o fio para a frente. Depois nós voltamos aqui no ponto de trás. Para poder puxar esse fio, então, para a parte de trás aqui. Ó, veja como que vai ficando aqui o acabamento, tá vendo os pontinhos? Então, vamos lá, ó. Aqui, nós vamos puxar ele aqui do lado de dentro mesmo, ó. E depois voltamos ele aqui pra trás, ó. Então, aqui agora, pessoal, você já pode arrematar esse fio com o acabamento melhor do lado de trás, tá? E veja como que ficou um acabamento melhor depois que nós passamos, então, esse fio aqui ao meio, para poder formar, então, como se fosse uma costura, tá? Você deverá fazer 2 orelhinhas, tá? Para colocar na sua peça. Então, aqui nós temos uma pronta, você deverá fazer outra igual a essa. Para a nossa próxima carreira, eu vou iniciar aqui, pessoal, com o meu cordão rosa bebê, tá? E aqui, pessoal, eu vou fazer 9 correntinhas. Após ser feitas as minhas 9 correntinhas, nós vamos fazer mais 3 correntinhas para representar meu primeiro ponto alto. Eu vou laçar aqui a minha agulha e vou vir aqui na minha 5ª correntinha para trabalhar um ponto alto. No próximo ponto, eu vou trabalhar novamente um ponto alto. No próximo ponto, eu vou trabalhar meio ponto alto. No próximo, eu trabalho um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. No próximo ponto, será um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, eu vou fazer 3 correntinhas, para ficar igual ao meu início. Então, eu venho aqui na minha última correntinha e faço um ponto baixíssimo. Então, essa é a parte de cima do meu lacinho. Eu trabalhei aqui 3 correntinhas, 2 pontos altos, meio ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto, 2 pontos altos e as 3 correntinhas, tá? Então, ficou da mesma forma, na metade aqui é o ponto baixo, então, de um lado do outro, ficou na mesma proporção. Então, agora nós vamos trabalhar a outra lateral. Então, como que vai ser? Iniciaremos da mesma forma, 3 correntinhas. Eu venho aqui no meu próximo ponto, ó, e trabalho um ponto alto. Na onde eu tenho o meu ponto alto da carreira do lado de lá, deste outro lado eu vou manter ele. Próximo ponto será um ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Próximo ponto, um ponto baixo. Então, aqui é o meio, ó. E voltamos trabalhando meio ponto alto. Um ponto alto, segundo ponto alto, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo aqui na minha correntinha.
Então, aqui eu já vou arrematar o meu fio, tá? E o meu lacinho, ele já está quase pronto, só falta a gente fazer o acabamento do meio. Depois de ter arrematado, então, o nosso fio, pessoal, aqui eu já tenho um pedaço de linha dobrado na cor branca, tá? Então, eu vou vir aqui, pessoal, ao meio, ó, eu seguro na parte de trás, tá? Para que depois o meu arremate fique na parte de trás. E com a outra mão, ó, eu venho passando, então, esse fio dobrado aqui ao meio. Então, eu passei 1, 2, 3. Depois de ter passado as 3 vezes, eu já venho aqui na parte de trás, ó, e dou um nozinho aqui nesse fio, tá? Como ele vai ser colado, essa parte aqui de trás não tem problema vocês fazerem um nozinho, tá? Pois não vai ficar aparente na sua peça. Então, aqui agora é só cortar o meu fio, ajustar aqui o meu lacinho e ele já está pronto para aplicar na peça. Vamos aqui agora, então, pessoal, falar do acabamento, tá? Aqui eu já tenho minhas pecinhas todas coladas e eu vou estar falando para vocês como que eu fiz. Eu primeiro colei a orelhinha aqui, a parte do lacinho na parte superior da minha orelhinha. Utilizei cola quente, tá, gente? Coloquei nas duas orelhinhas e depois fixei ela bem junto aqui da minha primeira carreira aqui que eu tinha de cima para baixo, tá? Eu coloquei uma das orelhinhas, pessoal, bem na onde eu finalizei as minhas carreiras, tá? Que é na última carreirinha aqui, para tampar esse acabamento aqui, então, da última carreira, ok? Então, depois de colocar aqui a minha orelhinha, eu coloquei também, pessoal, esse pomponzinho aqui na cor rosa, tá? Que ficou bem delicado. Eu coloquei ele ao meio das duas orelhinhas, na terceira carreira. Esse pomponzinho aqui, pessoal, na minha cidade não existia ele para vender, né, separadinho. Então, o que que eu fiz? Eu comprei aquela fita de pompom, né, num tamanhozinho maior, né, que tem de vários tamanhos. Peguei o tamanho maior e cortei, então, um pomponzinho para poder estar adaptando aqui no meu cachepô, tá? Essa é uma opção, se você não tiver aí na sua cidade os pomponzinhos para vender separado, você pode comprar a fita, então, e cortar para estar aplicando aqui no seu cachepô. Aqui atrás, pessoal, eu coloquei também um pomponzinho na cor branca, tá vendo que delicadeza que ficou? Esse pompom, pessoal, eu faço ele utilizando o auxílio de um garfo. Então, ele fica bem fechadinho, fica bem delicadinho, tá? Aqui no YouTube tem vídeo ensinando a fazer esse pompom, né, com o auxílio de um garfo, tá? E foi dessa forma que eu fiz. Todas as peças eu utilizei cola quente para estar colando. Bem, pessoal, então a nossa aula foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixe aqui no comentário. Beijos e até a próxima!